Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso que é a Academia Enem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas e especificamente da área de História, e vou aqui trabalhar com vocês uma proposta de abordagem muito interessante para a prova que está chegando. Nós vamos abordar aqui os 4 principais temas de incidência da prova do Enem. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos abordar esses temas com algumas teorias, algumas revisões e logo em seguida nós vamos fazer alguns exercícios para você, portanto, entender bem essa conexão que estamos fazendo de teoria com exercícios. Nós vamos passar aqui alguns slides, algumas teorias nesses slides para você ir nos acompanhando. E qualquer coisa, é claro, dá uma paradinha no vídeo, dá uma revisada aí em casa, você vai notar que nós vamos conduzir muito bem essas condições para que você consiga fazer uma boa revisão, tanto na teoria como nos exercícios, e é claro, você está bem preparado para a sua prova do Enem que está chegando. Tudo bem? Queria que você, em primeiro lugar, entendesse que a ciência histórica ela precisa de algumas habilidades. A principal habilidade que você precisa, indiscutivelmente, é essa concentração. Temos que ter essa concentração na leitura para fazer as conexões que são precisas. E que tal fazer uma coisa que alguns meninos acabam dizendo que não é legal? Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto, acho trabalhoso, acho difícil, que é memorizar as datas, os nomes de lugares e os nomes de pessoas. Fazer isso é uma prática ótima para a história. Você tem alguns ensinamentos regulares, você vai conseguir, é claro, não se atrapalhar em certas épocas. E você faz isso muito bem. Entenda que algumas pessoas reclamam disso, reclamam de praticar isso, mas na verdade você faz isso muito bem. Quer ver? Eu lhes garanto que eu tenho aqui uma maneira de provar como você já pratica isso muito bem. Me diga se essa frase que eu vou dizer agora é verdadeira ou falsa. Vamos lá? Adolfo Hitler, líder do Império Romano, conquistou a América na Idade Média. Eu vou repetir. Adolfo Hitler, líder do Império Romano, conquistou a América em plena Idade Média. E aí, o que é que você acha? É verdadeiro ou falso? Ouvi bem vocês daí, hein? Vocês disseram que é falso. Por quê? Hitler vai liderar o Império Alemão, que ele chamava de Terceiro Reich. Ele não tem nada a ver com o Império Romano, que é de período antigo, sendo ele de idade contemporânea. Ele não vai atacar a América. E esse período, como eu acabei de dizer, é a idade contemporânea, não o período medieval. Então, se você entendeu que isso é falso, obviamente você tem um grande poder para memorizar lugares, pessoas e também saber as datas. Então, não reclama, vai para cima, estuda muito e, é claro, faz essas conexões, como eu disse, para você fazer bem as questões e acertar todas elas. Tudo bem? Como eu disse, a minha proposta hoje de trabalho é nós fazermos uma abordagem a respeito de 4 temas que são muito recorrentes na prova do Enem. Vamos ver quais são esses temas e a cada tema desse a gente vai, é claro, fazer uma abordagem de teoria. Vamos lá? O primeiro tema que a gente vai abordar é falando sobre mundo moderno. Olha só, o mundo moderno seria, portanto, aquela idade de um período da história geral onde nós vamos ter as principais transformações. Tudo bem que o pessoal chega a dizer que na Idade Moderna é uma idade de transição. Tem muita coisa ainda da Idade Média, como alguns resquícios do feudalismo, mas nós já estamos vislumbrando um futuro, observando que um futuro está chegando. Então você vai notar este futuro, mas ainda enraizado em elementos anteriores que é a Idade Média, como, por exemplo, a nobreza, o domínio que ainda existe, a tradição que ainda existe da Igreja Católica, mas você vai ver algumas transformações como centralismos, algumas transformações como a derrubada até mesmo da Igreja Católica e a vinda de novas religiosidades. Mas uma grande mudança que chega a existir, e isso é indiscutível,
que esta é a mudança que vai fazer a Idade Moderna acontecer, é principalmente através de quê? É através exatamente do surgimento de uma nova classe social, uma classe chamada de burguesia, que burguesia vem do nome burgo, e burgo é um aldeamento, uma região, uma área que vai se urbanizar através do comércio. O burgo, na verdade, é uma feira cercada, um lugar que se movimenta mercadorias e que tem esse cercamento, por quê? Para tentar defender a região contra ações de malfeitores, ações de vilões, pessoas que querem saquear aqueles lugares e que não queriam ter trabalho nenhum de ir até certas localidades para conseguir as mercadorias. Então, quem mora em um burgo é chamado de burguês. E o conjunto de burgueses é chamado de burguesia. E a burguesia na Idade Média está entrando num processo que não era dela. A Idade Média é um período em que não existe comércio, o processo não tem comercialização. O processo econômico feudal, ele não tem comércio porque é um comércio apenas de trocas, sem um fundamento de moeda. O escambo era o processo que existia. Então, começa a existir uma nova prática comercial com a chegada da burguesia, onde a mercadoria chega com uma certa abundância que vai dar origem principalmente à questão monetária. As moedas vão começar a surgir juntamente com essa classe. Então, o mundo moderno é derivado dessa classe que precisa destruir o feudalismo. Eu preciso destruir o feudalismo por quê? Porque se o feudalismo existe, a burguesia não existe. Então a burguesia diz, eu preciso existir. Então você vai notar que todas essas transformações que começam a acontecer, que nós vamos aqui ter um segmento nessa teoria, são todas derivadas da classe burguesa. A burguesa interferindo nessas transformações, para que ela, nesse momento, consiga fazer o quê? Consiga, é claro, ter o domínio, ter o poder e, é claro, fazer as transformações. Chego até mesmo a dizer de uma maneira ousada que a classe burguesa poderia ser considerada a classe mais subversiva do mundo, por conta das transformações que chega a produzir. Vamos aqui, vamos nessa sequência que nós vamos agora apresentar das transformações causadas pela burguesia. Vamos lá. Primeiro, o renascimento cultural. Renascimento cultural, como está sendo apresentado, e você tem isso no seu material impresso, você vai ver que esse renascimento que é um momento de dizer que agora a cultura pode ser refeita. Diziam que no tempo da Idade Média a cultura acabou-se, a cultura morreu, era a Idade das Trevas, não existia cultura nenhuma, e isto é uma mentira. No tempo da Idade Média, por conta do controle muito grande, ideológico da Igreja Católica, que não queria que as pessoas pensassem, para não duvidar de Deus, dizia-se isso, que a cultura morreu. Mas a cultura existia. A Igreja é que não deixava ela ser propagada, entenderam? Então, o nome renascimento não está totalmente correto, porque nunca a cultura havia morrido. Mas por que aderiram também a esse nome? Porque uma das características que vai existir do processo renascentista é o humanismo, é o antropocentrismo, é a valorização do homem, é a valorização do nu, é a valorização desse homem que transforma. E isso sabe de onde vem? Do período clássico, do período greco-romano. Portanto, renascendo os aspectos do período greco-romano. Então aí, quando eu falo de renascimento cultural, eu acabo falando, portanto, de um processo que vai se valorizar uma cultura humanística. Se o homem pode fazer alguma coisa, se o homem pode transformar alguma coisa, então ele pode, nesse momento, ser valorizado. É aquela história, como diziam alguns renascentistas, o homem agora pode imitar a Deus. Tudo bem que ele é criação até do divino, mas o homem agora ele pode imitar a Deus. Então ele é tão divino quanto o próprio Deus que lhe criou. E é isso que lhe aproxima. O renascimento com o antropocentrismo, o humanismo, a valorização exatamente desta condição racionalista, entenderam? Acaba fazendo com que a condição humana comece a se projetar
a condição divina. Então sai o teocentrismo, entra o antropocentrismo. E aí essas características vão sendo mais divulgadas, fortalecidas exatamente pelo setor da burguesia. Porque se a burguesia valoriza o renascimento, valoriza o homem, valoriza ela mesma, no poder de transformação que ela desenvolve. Entendeu? Então, nesse caso, o Renascimento é um pontapé inicial, um início dentro desse processo para começar, é claro, o que a gente pode chamar de modernidade, ou então tempos modernos, ou mundo moderno. Então, nossa primeira abordagem, eu acho que foi bem entendida. Na segunda abordagem tem o renascimento comercial, que eu acabei de fazer essa abordagem quando eu lembro da classe burguesa. Antes eu tinha o feudalismo, antes eu tinha um comércio de trocas, antes eu tinha um processo estático, parado, uma economia fechada. Agora eu vou desenvolver uma economia onde o comércio, através das moedas, começa a ser desenvolvido. Eu preciso de produção. É claro que a Europa feudal não tem essa produção, você concorda comigo? Se eu estava num feudalismo onde eu tinha uma economia fechada, então, obviamente, eu não desenvolvi neste momento um processo comercial ativo. Então, esses processos, eles tiveram que ser ativados por uma classe que trouxe mercadorias de um outro lugar do mundo. A Europa não tinha essa mercadoria, a Europa não tinha esse excedente. Então eu tive que ir até ao Oriente, que tinha indiscutivelmente muita mercadoria, e esta mercadoria abundante trazida para a Europa ativou o comércio. Então é um renascimento comercial, porque este comércio, de uma certa maneira, em alguns lugares estava parado, estava morto. É claro, algumas exceções existiam, como a Itália, que vai fazer sempre comércio. A Itália que ativa. É por isso que a Itália, ativando o comércio, como ela traz mercadoria e ela monopoliza esse processo, ela se torna a região mais rica. Como ela tem muito dinheiro, o que é que ela faz? Ela investe na cultura. Quando você, no caso, acaba entendendo que o renascimento cultural é na Itália, você entende isso por causa do renascimento comercial, que é na Itália. A Itália produz as grandes navegações. A Itália percorre o Mediterrâneo e vai até o Oriente. A Itália pega a mercadoria. A Itália renova o comércio. A Itália fica rica. E a Itália, com essa riqueza, investe na cultura. Porque quando a riqueza é grande demais, aí que se investe em cultura. Isso é uma provocação, infelizmente verdadeira. Porque só se investe em cultura quando o dinheiro sobra. Porque determinadas pessoas que investem no setor, principalmente comercial, querem aquele dinheiro para a sua indústria, para os seus negócios, para as suas motivações pessoais. Mas investir na cultura é uma coisa quando o dinheiro sobra. Como eu disse, é só uma provocação, mas não deixa de ser verdadeira. Então, o renascimento comercial é o surgimento do capitalismo. Sai o feudalismo, entra o capitalismo. Entenderam? Saiu o teocentrismo, entrou o antropocentrismo. Sai o feudalismo, entra o capitalismo. Você está vendo que sempre está existindo uma relação de transição. E aí, nesse processo transitório que está existindo, é claro, acaba, portanto, vindo a acontecer um novo mundo, um mundo moderno. Faz sentido, não é isso? Vamos passar para uma outra análise, a da centralização do poder político. Vou contar uma história. Quando eu falo do início do feudalismo, eu falo de um governo que é descentralizado. Porque essa descentralização do feudalismo aconteceu. Esse acontecimento existe por conta da invasão dos bárbaros no Império Romano. Eram muitos bárbaros, muitas tribos. A denominação delas são variadas. Ânglos, saxões, francos, visigodos, ostragodos. São muitos povos bárbaros que acabam fazendo com que o Império Romano seja retalhado. Isso eu estou finalizando a Idade Antiga para começar a Idade Média, viu, pessoal? Finalizando a Antiga para começar a Média. Vários povos criaram várias terras. Cada povo desse, ele tinha um chefe. Essas terras eram chamadas de feudo.
Então, olha só o que vai acontecer. Esses povos dominam esses feudos. Esses povos têm seus senhores. Os senhores dos povos viram senhores dos feudos, portanto, chamados de senhores feudais. E aí cria-se uma lógica. Se são vários povos, são vários senhores, são vários feudos e são vários poderes. Vários povos, vários senhores, vários feudos, e com isso, um poder político descentralizado. Então vamos resumir a coisa. O que é que eu tinha no feudalismo? Eu tinha no feudalismo um sistema político descentralizado. Causado por quê? Causado exatamente pela invasão dos povos bárbaros na região ali da Europa. Só que o que aconteceu? Esses povos que vão realmente invadir, esses povos que vão conquistar, esses povos que vão dominar, são povos, é claro, que estão ali dominando terras variadas. As terras dão a eles títulos. Por exemplo, um marquês é dono de uma marca, um conde é dono de um condado. E a partir daí que cada terra vai sendo dominada, cada pessoa vai tendo um título. O rei é dono de um reino. E ele existia na Idade Média. Mas só que ele não tinha aquele poder todo. Na cabeça de algumas pessoas, vendo seus filmes e suas séries, o rei na Idade Média ele é todo poderoso, ele manda em tudo, ele tem todo o comando. Não, filho, ele tem um comando na sua terra. Existem várias terras com vários senhores, com vários poderes. Existe o conde, o visconde, o duque, o barão, o rei. Notaram? Muitos senhores, muitos poderes. Era um poder descentralizado. Então, o que é que esse rei queria? Mais força, poder, centralismo, autoritarismo. Então, no caso, esse rei, ele se juntou com a classe burguesa para ter esse poder. Aí você diz assim, calma, por que o rei vai se juntar com a burguesia? Por que isso? Sabe por quê? Porque eles têm uma coisa em comum, o inimigo. O que é que a burguesia tinha como inimigo? O feudalismo. Por que o feudalismo era o inimigo da burguesia? Simples, porque no feudalismo não tem comércio, e a burguesia é uma classe social do comércio, a burguesia precisa do comércio, então ela tem que destruir o feudalismo. O rei precisa de centralização para ter mais autoritarismo. No feudalismo não tem esse centralismo. Então o rei quer destruir o feudalismo. Então rei mais burguesia se juntam e formam uma coisa chamada de estados ou monarquias nacionais. Para que estas monarquias centralizem poder. Notaram, ó, monarquia. Monarquia é só um comandando. É diferente de república, res pública, que vem do latim, é coisa pública, é muita gente. Monarquia é um. Entenderam? Então a monarquia nacional é a formação dos países, é o centralismo político que chega a existir. E aí, neste caso, você vai ver que esse centralismo acaba com a descentralização, acaba com o feudalismo, acaba com a Idade Média e começa o mundo moderno. Entenderam? Espero que sim. Vamos agora partir para uma outra avaliação. Reformas religiosas. Pessoal, entenda esse detalhe, que é esse detalhe que tem que ser entendido mesmo. Vamos para esse detalhe para ser entendido. O feudalismo tinha uma força, que era o senhor feudal. Mas esse senhor feudal, ele precisava também de aliados para ganhar mais força. Então, o senhor feudal, ele ganhava essas alianças através de quê? Por exemplo, da Igreja Católica. Eu, nesse momento, vou pedir desculpas aos religiosos que estejam me assistindo. Mas eu vou falar de uma coisa que não é da sua religião diretamente, mas tem um fundamento. Porque eu vou falar de aspectos medievalísticos, aspectos do período medieval. Entenderam? É do período medieval. Mas é da Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos a eles. A igreja era uma senhora feudal. A igreja centralizava o poder. A igreja dava poder ao feudalismo, sendo ela totalmente contrária ao feudalismo. Porque o feudalismo é descentralizado. A igreja tinha uma centralização num papa. A igreja
ela vivia em um feudalismo sem mobilidades, sem recursos comerciais, sem moeda, enquanto ela vendia cargos, vendia a salvação da pessoa. Ah, padre, eu estou aqui precisando da salvação. Pois me dê sua casa que Jesus vai lhe salvar. Me dê seu gado que Deus vai lhe salvar. Padre, eu dei toda a minha fortuna para o senhor e Deus não me salvou, ainda estou com esse mal. É porque você é pecador. Você não está agindo com fé. Quando você me entregou sua casa, eu pensava que você ia ter fé. Você não teve fé, aí agora não deu mais para você. Então o padre sempre tinha uma boa justificativa para dizer que aquele cara era pecador e que ele tinha que entregar toda a sua fortuna, todos os seus bens materiais, seu poder temporal, para que o padre ficasse rico. O padre tivesse poder. A igreja era corrupta, autoritarista, manipuladora. A igreja era causadora de ter no feudalismo uma sociedade estamental. Ela não tinha mobilidade. Você nasceu e morrerá do mesmo jeito, sempre. Você nasceu servo, vai morrer servo. É simples. Por que o cara aceitava? Porque o poder da igreja era imenso, a influência era total, e o cara, é claro, não duvidava do padre, porque o padre dizia: eu sou referência a Deus. Eu falo com Deus todo dia, meu filho. Eu sou um representante de Deus. Só que as pessoas cansam, né? Elas cansam de ser enganadas, cansam de ser manipuladas, elas cansam de ter, vamos dizer, aquela situação ali todo o tempo, e elas sofrendo na sua vida, entendendo no final das contas que poderia ter uma vida melhor, e que o culpado possivelmente não era Deus, o culpado eram aqueles homens. Então algumas pessoas começaram a duvidar do poder da igreja, e começaram a querer refazer esse pensamento religioso. Uma dessas pessoas foi o monge da Igreja Católica, olha só, o monge da Igreja Católica chamado de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele não queria acabar com a igreja. Ele queria fazer uma reforma. Quando eu digo que ele queria fazer uma reforma, é porque ele queria modificar algumas coisas. Pense desta maneira. Você mora em uma casa maravilhosa. Espero que sim. Você tem um lugar para morar maravilhoso. Espero que sim. E você resolve, nesse lugar maravilhoso que você mora, fazer uma reforma. Fazer uma reforma não significa destruir a casa. Significa, vamos dizer, refazer o piso, algum tipo até mesmo de ajuste em banheiros, na sala, nos quartos, trocar um revestimento, mudar ali uma coberta da casa, trocar as telhas, fazer uma pintura. Vou fazer uma reforma, vou fazer mudanças. Não é destruir tudo. Então a ideia de Lutero é fazer uma reforma. Só que o Papa não aceita. Lutero apresenta 95 teses para mudanças. E ele, no final das contas, sugere que essas 95 teses façam com que a igreja fique melhor. Só que o Papa não aceita, excomunga Lutero. E Lutero resolve aplicar, vamos dizer assim, uma vingança ao Papa. E resolve criar uma nova igreja. Uma igreja que protestava contra a Igreja Católica. Por isso o nome era Igreja Protestante. Isso é o que a gente pode chamar de cisma do Ocidente. É quando a Igreja Católica Apostólica Romana agora também terá, saindo dela, a Igreja Protestante, que vai ser a base, inclusive, para a formação da Igreja dos evangélicos, hoje bem mais comuns no nosso dia a dia. Então a reforma, ela realmente chegou a acontecer, ela realmente chegou a se apresentar de uma maneira muito garantida. O que isto mudará para um mundo moderno? Se a Igreja Católica está fraca, o feudalismo está fraco, e aí o rei está forte, e aí a classe burguesa está forte. Porque a igreja sustentava o feudalismo, a igreja manipulava o servo. Agora o servo, que já estava começando a entender, através do processo renascentista, que algumas mudanças deveriam existir, agora ele teria certeza, ele poderia recorrer a um Deus que é o mesmo Deus cristão, mas sem agora a extrema exigência que existia da Igreja Católica. Antes, na Igreja Católica, você se salvava pelas obras. Agora, na Igreja Protestante, você se salva pela fé. É mais barato. Então,
migra-se muito da igreja dos católicos para a igreja dos protestantes. É por isso que a igreja católica vai para a América, para continuar a ter fiéis, porque ela fica na Europa somente, ela não iria ter fiéis. É por isso que hoje o país mais católico do mundo é o país Brasil, e não, por exemplo, a Itália, já que a igreja católica apostólica romana. Entenderam? A igreja teve que se salvar, então acabou migrando para a América, catequizando o índio, ajudando o rei a colonizar, para que a colonização fosse de exploração. E aí o índio ficou entre a cruz e a espada. Cruz é a igreja, espada é o Estado, cruz é o etnocídio, a espada é o genocídio. E isso deu certo. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Porque por mais que você não seja um cristão católico, sabe que os fundamentos de uma colonização americana vieram deles, principalmente de uma área catolicista que são a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Entenderam a conexão, meninos? Vamos finalizar esse primeiro tópico com a expansão marítima, que é exatamente a busca de mercadorias, e o colonialismo, que é exatamente a exploração dessas regiões. Lembrando que tudo isso tem um espírito comercial. Ninguém viaja com a intencionalidade, no final das contas, de conhecer um lugar novo. Hoje o pessoal quer viajar. Para quê? Para conhecer um lugar novo, para ter experiências, para ter uma vida, uma maturidade. Nesse tempo, o cara viajava para ganhar dinheiro. Ele quer mercadoria. Se eu tenho mercadoria, eu tenho algo para vender. E se eu tenho algo para vender, eu dinamizo o comércio. Então, é para isso que os caras queriam fazer essas viagens marítimas. Então, faziam-se as viagens, conseguiam as mercadorias, e para manter sempre aquele fluxo de mercadoria, dominava aquela região. Então, as grandes navegações geravam grandes descobrimentos. Um dos grandes descobrimentos foi exatamente a América. A América foi descoberta pelo Cristóvão Colombo através da Espanha. E, por tabela, o Brasil vai ser descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, a serviço de Portugal. É por isso que a América era dividida entre Portugal e Espanha. Por sinal, chegaram a fazer essa divisão através de um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. Uma parte era de Portugal, outra parte era da Espanha. A parte de Portugal era apenas uma ponta da América do Sul. E essa parte de Portugal é o Brasil, que vai começar a ser colonizado, vai começar a dar dinheiro para Portugal, vai virar uma colônia de exploração, vamos virar uma verdadeira empresa. E isso faz com que o Brasil comece a ser povoado, colonizado e ter a cara de todo o mundo ao mesmo tempo. Porque nós somos uma mistura de índio, pretos e brancos. Temos um pé na senzala, temos um pé na selva e temos um pé na casa grande. Somos uma verdadeira miscigenação. Entenderam, meninos? Então, finalizamos o primeiro tópico, que é mundo moderno, com essas diretrizes, com essas indicações aí feitas. Vamos para o segundo tópico? Vamos para o século XIX. Poxa, é muita coisa. É muita coisa para falar, é muita coisa para pensar, mas vamos tentar ser objetivos. Que tal pegarmos, para avaliarmos o século XIX, a economia? Vamos pensar juntos? Você se lembra da Revolução Industrial? Tenho certeza que sim. Vamos lá, a Revolução Industrial, que aconteceu inicialmente na Inglaterra, ela vai acontecer inicialmente no século XVIII, e a Revolução Industrial, começando no século XVIII, ela vai ter suas fases. Primeira fase, só na Inglaterra. Primeira fase, século XVIII. Primeira fase, a máquina a vapor, utilizando, portanto, como a combustível o carvão. Tudo bem? Tranquilo? Eu agora vou para o século XIX. Eu vou para a segunda fase da Revolução. Eu vou para uma revolução que se propaga em outros cantos da Europa. Eu não estou só mais na Inglaterra, eu estou na Europa toda, eu estou nos Estados Unidos, eu vou chegar até o Japão. E aí, esse processo de propagação da Revolução Industrial acaba gerando, indiscutivelmente, um procedimento, é claro, de mais necessidades. Quando a indústria chega, ela precisa muito de mercado produtor para conseguir matérias-primas e mercado consumidor para vender essa mercadoria. Porque o cara que produz uma mercadoria, ele não produz para eu comprar, eu produzo para eu vender. Eu não produzo
para eu comprar. Eu produzo para eu vender. Então, eu preciso de muita matéria-prima, portanto, muito mercado produtor, e preciso de muito mercado consumidor. Então, se todos os países começam a fazer indústria, se todos os países têm necessidade da indústria, todos os países vão ter necessidade também de quê? De matéria-prima e mercado consumidor. Então, começa uma disputa no século XIX, com grande intensidade, para fortalecer esses mercados, chamado essa disputa de imperialismo. E o imperialismo, que é essa busca de novos mercados para fortalecer a produtividade industrial, acaba sendo esse processo, acaba desenvolvendo esse processo, uma disputa mais radical. Todo mundo com indústria, todo mundo querendo mercado, todo mundo querendo ficar rico, todo mundo começa a se degladiar, a lutar, a entrar num choque. Sabe o que o século XIX é, meninos? O prenúncio para o caos que será o século XX. Lembra que o século XX tem o quê? Revolução Russa, tem Primeira Guerra Mundial, tem crise de 29, tem nazifascismo, tem Segunda Guerra Mundial, tem Guerra Fria. Quer dizer, terá muitos eventos beligerantes, muitos eventos de guerra, muitos eventos bélicos gerados pela necessidade econômica iniciados no século XIX. Então, o século XIX é isso. É esse nervosismo, é essa intensidade que, no final das contas, acaba gerando um século XX pior até mesmo que o século XIX. Então, quando você for avaliar o século XIX, pegue principalmente esse tema, imperialismo, que é a fonte econômica que chega a existir. Tudo bem? Vamos para o nosso terceiro tema. Chegamos à história do Brasil. O primeiro tema com o mundo moderno, história geral. Segundo tema com a parte de geral, ligado, portanto, ao século XIX. Agora vamos para um terceiro tema, que é o terceiro tema ligado a Brasil. Brasil, colônia. Por que esse tema é tão requisitado? Quem sabe pegue aí sua canetinha ou sua lapiseira e o seu caderno para anotar isso aqui que eu vou lhe dizer. Vamos lá. A história do Brasil tem 3 fases: colônia, império e república. Vamos às datas. Eu estou com o Brasil colônia, que começa do descobrimento até a independência. Tudo bem? Isso é de 1500 a 1822. Mais uma vez, Brasil colônia, 1500 a 1822. Pegue Brasil Império, que vai da independência à proclamação da República. Isso é de 1822 a 1889. Mais uma vez, Brasil Império, 1822 a 1889. E hoje vivemos a terceira fase, que é o Brasil República, que começou com a proclamação da República, 15 de novembro de 1822, e está durando até hoje. Notaram uma coisa? Agora, veja o que você anotou. Veja essas datas que você colocou aí no papel, colocou aí para você visualizar. Notaram? O Brasil colônia demora mais. O Brasil colônia é o período mais extenso da história do Brasil. Se tem mais tempo, tem mais fatos, tem mais possibilidade de cair na prova. É por isso que esse assunto está sempre na prova, porque ele demorou mais. Aqui eu resolvi selecionar para vocês, como abordagem principal, a história da economia colonial. Por quê? Porque, infelizmente, quando eu falo de Brasil, eu falo de uma empresa. Nós fomos dominados por Portugal, que tirou essa terra do índio, que começou a produzir, pensando no mercado externo. Porque se produz açúcar, porque se produz café, porque se produz borracha. Muita gente, às vezes, acha que essa escolha é aleatória. Vamos produzir açúcar? Vamos produzir café? Bora, vamos! Assim, foi de uma hora para outra. É um divertimento. Vamos ver quem produz mais isso? Não. Tudo é produzido pela necessidade de mercado. O mercado quer, o Brasil produz. O mercado quer, o Brasil produz. Nós somos uma colônia de exploração. Nós temos que ser explorados para mandar para a Europa um produto que a Europa quer. Se a Europa não quer, a gente não produz. Por isso que a nossa produção tem que ser para o mercado externo. Por isso que nós temos que obedecer uma regra naquele período chamado de Pacto Colonial.
E nós temos que produzir, portanto, em larga escala. Você está vendo aí que a produtividade na área econômica acaba sendo em 2 produtos. O primeiro produto foi um produto agroexportador, que é a cana-de-açúcar. Por que produzimos cana-de-açúcar? Vamos lá, porque a Europa quer. Eu já entendi isso. Mas também por outra coisa. Porque a gente não achou ouro. O português, quando veio para cá, ele começa a dominar nosso litoral. Não tem ouro no litoral. Porque se a gente tivesse achado ouro, se eles tivessem encontrado ouro no litoral, eles não tinham plantado cana. E como é que o povo ia existir se não teria comida, se não teria produção agro? Que se vire! Portugal não vai ligar para que a gente se preocupa. Portugal iria produzir alguma coisa para Portugal vender, para a Europa requisitar. Mas ouro não se come, mas se gasta, se ostenta. Era a lei de mercado, era o metalismo. Quanto mais metal, melhor. Mas o Brasil não se encontrou metal. O metal, na verdade, só vai ser encontrado no Brasil depois de um certo tempo. Por isso, aproveitando que você já estava com o seu caderno e também com a sua lapiseira ou caneta para anotar, e anotou as fases do Brasil, anote outra coisa: ciclos econômicos do Brasil. Mais uma vez, ciclos econômicos do Brasil. Entenderam? Vamos lá. Século XVI e XVII, cana. Século XVIII, mineração. Século XIX, café. Século XX e XXI, eu tenho a indústria. Repetindo, 17, 18, 16, 17, desculpe, 16, 17, cana-de-açúcar. 18, mineração. 19, café. 20, 21, indústria. Então, você notará que todo esse procedimento de investimentos é porque era exigido ao mercado externo e a gente teve algumas revoluções também. Então, você está vendo aí apresentado nesse slide algumas características desse período colonial, que nós vamos ter somente esses 3 fatores. Aí o menino diz assim, alguém vem a me perguntar, poxa, o café não é período colonial? Não, filho, o Brasil se tornou independente em 1822. Nós vamos começar o Brasil independente no século XIX. O século XIX é café. O Brasil é no tempo do Império. Primordialmente, no tempo de Dom Pedro II, que é exatamente o nosso segundo imperador, filho de Dom Pedro I, que proclamou nossa independência. Então, nesse caso, você notará que nós temos, portanto, essa configuração, onde nós destacamos na cana-de-açúcar o plantio, o desenvolvimento produtivo através do plantation. Ele diz aí, ó, plantation, que é com uma mão de obra escrava, uma monocultura, uma produção para o mercado externo e também um latifúndio. Enquanto eu tenho na mineração no século XVIII, região centro-sul, a gente vai interiorizar. A cana-de-açúcar é litoral, a mineração é interiorização. E nessa interiorização, o fundamento de alguns estados, como principalmente o estado de Minas Gerais. Tá? A mineração foi tão importante, só uma curiosidade, eu acho que vale a pena falar desse aspecto, que nós mudamos até a capital. O Brasil teve 3 capitais, estamos na 3ª capital brasileira. Vamos lá, primeira capital do Brasil, Salvador. Por que Salvador? Porque é Nordeste. Por que é Nordeste? Por causa da cana. Eu produzo cana no Nordeste, então a capital tinha que ser no Nordeste, para ficar perto da cana. Mas agora começa a mineração. Quando começa a mineração, eu vou para o interior, saio desse litoral. Eu ainda preciso de uma área litorânea para escoar a produção. Mas eu tinha que mudar a capital. Eu tinha que ter uma capital, uma cidade perto da região mineradora. Então, nesse caso, eu saio de Salvador, vou para o Rio de Janeiro, quando eu saio da cana e vou para a mineração. Hoje vivemos os tempos de Brasília, que era uma cidade que, quando foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, na década de 50 para a década de 60, era uma cidade que esperava-se que fizesse a integração do Brasil. Esta era a proposta. Tudo bem?
Então, no final das contas, a sua boa análise em relação à história do Brasil deve começar com o Brasil Colônia, que é exatamente com a base, com a abordagem relacionada aí aos meios econômicos. Tudo bem? Vamos finalizar esse nosso top 4 com este assunto. República Velha. Vamos lá. República Velha. O que eu chamo de República Velha? A República, ela tem algumas fases. Vamos tentar aqui nos acertar com essas fases. Você vai anotar de novo. Não está aí com a caneta ou a lapiseira e o caderno aberto para fazer essa anotação? A anotação é bom, porque vai memorizando mais. Anota aí, até mesmo para você ter sua linha do tempo, até mesmo para você não se perder. Tem algumas pessoas que gostam de ter essa sincronização para não se perder. É importante até. E aí vale a dica do começo da aula em relação às datas, a nomes de pessoas, a nome de lugares. Então vamos lá. República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, onde ela tem como primeira fase o chamado governo provisório, para conseguir nesse governo provisório fazer uma constituição. Depois ela tem uma segunda fase, que muitos autores, como neste caso aqui, dos slides que eu estou mostrando, juntaram essas fases, que é uma fase de governo dos militares. O primeiro presidente do Brasil foi o senhor Deodoro da Fonseca. O segundo presidente do Brasil foi o senhor Floriano Peixoto. E esses dois presidentes tinham uma coisa em comum: eles eram marechais do exército, eles eram generais de guerra, eles eram homens das armas. Por isso, como eles eram homens das armas, no tempo que eles governaram, a gente chama esse governo dele de República da Espada. Entenderam? Então vamos lá de novo. Governo provisório, primeira fase. República da Espada, segunda fase. Mas para alguns autores essas fases são juntas. Eu vou separá-las, tudo bem? Para ter num total 7 fases. Você vai ver que eu vou ter no total 7 fases. Vamos lá. Eu acabei com essas duas. República do governo provisório, República da Espada, onde eu terei a terceira fase, a República Oligárquica. São os homens da riqueza, são os homens do dinheiro, é a elite brasileira, são os cafeicultores, porque o café começa a ser produzido no século XIX durante o segundo reinado, mas ele continuará nessa mudança para a República. O homem rico do Brasil é cafeicultor, o homem rico do Brasil é agro. Eu ainda não mudei efetivamente o sistema econômico. Na verdade, para alguns críticos, o Brasil não mudou nada. De 1500 para cá, nós ainda somos agro, ainda somos desiguais, só nos preocupamos com dinheiro. O que é mais importante, o dinheiro ou as vidas das pessoas? E aí, o que é que você acha? Pois é, uma vez fizeram esse questionamento, acredite, no nosso Brasil contemporâneo. Mas continuamos. Vamos lá. O período da República Oligárquica é o período onde quem mandava eram os cafeicultores. Por isso esse período, que era comandado somente por 2 estados, que era o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, era chamado de a política do café com leite. Aí tem a quarta fase, que é a Era Vargas, que você não deixa de estudar. Como pediram aqui 4 tópicos, eu resolvi excluir a Era Vargas, porque eu tenho certeza que você já estudou. É importante demais. A Era Vargas é importante demais. É a quarta fase da política brasileira republicana. Quinta fase é a política liberal-democrática, que também é conhecida popularmente como República Populista. São políticos que imitam Vargas, porque Vargas é o iniciador desse processo. O populismo é demagogo, mas o populismo é extremamente agradável. O político sorri, aperta sua mão, abraça aquela senhora, beija a criança. Isso é falsidade? Isso é hipocrisia? Isso é besterol? É. Mas é melhor do que um coronel que ergue uma arma para a sua cabeça e diz: ou você vota em mim ou você morre. É melhor um sorriso. Não é não? Diga se não é. Então o populismo ficou mais agradável. E alguns começaram a imitar o Vargas, como o Juscelino, como o Jânio, como o João Goulart. Só que esses políticos muito agradáveis, muito populistas,
começaram a ser interpretados como ameaçadores à ordem nacional. Estávamos vivendo internacionalmente o tempo da Guerra Fria. O comunismo poderia atacar a gente, poderia estragar o Brasil. Então, para defender o Brasil desse comunismo, que era um fantasma terrível, foi iniciado a sexta fase da história do Brasil, o regime civil-militar. Não se perca, não. Governo provisório, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, República Populista, regime militar. Hoje vivemos a República Nova, ou, melhor dizer, a Nova República. Estamos em tempos de redemocratização. É o tempo do Tancredo, que não assumiu porque morreu antes, e aí passou a vez para o Sarney, que foi substituído pelo Collor, que foi substituído pelo Itamar, que foi substituído pelo Fernando Henrique Cardoso, que foi substituído pelo Lula, que foi substituído pela Dilma, que foi substituído pelo Temer, que foi substituído pelo Bolsonaro. São processos em que houve uma substituição, onde, tirando o Tancredo, que incluía o Sarney, todos tiveram acesso, uma ação para ser eleitos diretamente pelo povo. Nós passamos mais de 20 anos com um governo que não tinha eleição para presidente da República. A eleição em 1989 foi um marco. A eleição de Fernando Collor de Mello foi um marco, porque voltou um processo de consulta direta para se escolher o presidente da República, como ainda hoje é. E vai permanecer, porque a nova República traz a democracia e ela deve ser preservada. Entenderam, meninos? E assim será. Tudo bem? A partir dessas análises, eu tenho que entender o quê? O que eu chamo de República Velha é só o começo da República. Sabe quem deu esse nome para a República Velha? O Vargas. O Vargas que deu esse nome, porque ele dizia que ele era um novo governo. Como ele era um novo governo, então, anterior a ele, era tudo velho. Bem entendido? Estude bem essa parte de República Velha, principalmente a parte da República Oligárquica, que é exatamente o período do café com leite. Tá certo? Eu acredito que nós estamos chegando no nosso momento final aqui, né? Tá bem? Nós estamos, portanto, aqui pegando esses momentos finais. E pegando esses momentos finais, por conta exatamente da necessidade que eu tenho agora de apresentar a questão dos exercícios, eu vou averiguar alguns exercícios que estão na sua apostila para a gente entender isso aqui legal. Vamos fazer algumas questões? Vamos lá? Na sua apostila, essa questão é a questão número 5. Eu queria que você me acompanhasse na leitura para nós fazermos essa questão. Espero que você entenda bem a resolução dela. A questão ela fala assim: a partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Entenda bem, eu estou no século XVIII, eu estou falando de uma mudança que inclui o proletariado, eu estou tendo palavras-chave como, por exemplo, a urbanização e desejos de maior participação política. O que é que eu vejo nessa questão? Vejo toda a mudança desenvolvida pelo chamado mundo moderno. E esse mundo moderno, eu disse para você, que ele está diretamente relacionado a uma classe, a burguesia. Se você reparar bem nas opções que você tem aí, eu só tenho burguesia em uma delas. Na opção B, por exemplo, igreja e corporação de ofícios, se lembra a idade medieval. Realeza e comerciantes lembra a modernidade, mas ficou muito vago. A ideia é que a burguesia imperava nesse processo. E também, lembre-se, eu quando falo de mundo moderno, eu estou falando de mais séculos, eu não estou falando só no começo desse período. Então, falando do começo até o fim, eu tenho tanto destaque da classe burguesa, como falando no texto, eu tenho também um destaque da classe operariada. Quando a indústria aparece, meninos, a indústria surge com uma nova classe de trabalhadores.
A indústria inaugura o assalariamento. Você sabia que antes não existia assalariamento? As pessoas ganhavam por produção. Mas como se produziu mais para se ganhar mais, e é claro, o dono da empresa quer garantir isso mais para ele, então ele não vai trabalhar em cima de produtividade com o seu empregado. Não, 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 não. Eu só lhe pago o salário. Eu só lhe pago o salário. Entenderam? Eu só lhe pago o salário. Então, como eu só quero lhe pagar um salário, você só recebe isso aqui que eu lhe pago. Pois eu não quero receber, não. Esse salário é injusto. Esse salário é horrível. Eu não consigo pagar minhas contas com esse salário. Pô, então vá-se embora. Porque tem uma fila querendo seu trabalho. Como diz Karl Marx, que por sinal está aí citado nas fontes até mesmo desse texto, Karl Marx diz que vai existir um exército industrial de reserva, que são exatamente um conjunto de pessoas que querem uma vez de trabalho. É aquela história. E eu vou me usar como exemplo para ninguém ficar chateado. Você acha que se eu hoje for demitido desse trabalho que eu estou, amanhã você não tem aula? Eu estou como professor hoje. Você acha que eu demitido hoje, você amanhã não terá aula? E eu lhe digo, você terá aula. Vai ser contratado outra pessoa para ficar no meu lugar, para que exista, portanto, a sua aula e a sua produção. É isso que existe. Então, no final das contas, examinando as alternativas, eu tenho como alternativa aí para se marcar a alternativa A, de avião, para que você, portanto, entenda que isso está diretamente relacionado ao texto que nós projetamos. Modernidade, com burguesia, com trabalhadores, urbanização, revolução industrial, como isso vai gerar uma relação muito grande com esses elementos. Então, nessa quinta questão, que foi uma questão escolhida para a gente fazer aqui nesse momento, vai ser a opção A de avião. Tudo bem? Ótimo. Caso vocês queiram sempre parar o vídeo para fazer algumas observações, algumas análises, faça isso. Mas, no caso, essa primeira questão já foi resolvida. Tudo bem? Vamos agora para uma próxima questão. A questão que agora eu vou resolver é a questão número 8. Tudo bem? Acabamos de fazer a questão número 5, agora vamos fazer a questão número 8. A questão número 8 ela tem um texto de apresentação que diz o seguinte: a classificação das raças em superiores e inferiores, recorrente desde o século XVII, ganha uma falsa legitimidade baseada no mito iluminista do saber científico, coincidindo com a necessária justificativa de que a dominação e a exploração da África, mais do que naturais e inevitáveis, eram necessárias para desenvolver os selvagens africanos, de acordo com as normas e os valores da civilização ocidental. As teorias raciais, utilizadas durante o processo de colonização da África no século XIX, eram... Eu vou dizer algumas coisas que vão incomodar, mas eu preciso dizer essas coisas para você entender melhor como eu vou chegar a essa resposta correta. E, é claro, ter nesse entendimento, infelizmente, uma realidade que ainda perdura. Vamos lá. A Europa saiu na frente em alguns tipos de investimento. As necessidades europeias começaram a fazer ela desenvolver, principalmente tecnologia. Eu disse há poucos instantes, fazendo algumas avaliações sobre os nossos temas principais, que a Europa era pobre, miserável, por causa do feudalismo. Não tinha mercadoria, tinha que pegar no Oriente. O Oriente é rico, a América é rico, a Europa é pobre. Vamos lá. A Europa é pobre, a América é rica, a Ásia é rica, a África é rica. São ricas demais. Então, como ficar com essa riqueza? A Europa não tem riqueza. Ah, já sei. Invadindo, manipulando. E nessas manipulações, cria-se uma lógica. Qual é a lógica? Eu, europeu, tô te invadindo, africano, porque tu és inferior. Quem tem a pele clara, quem tem os olhos claros, o cabelo também aloirado, é a raça superior, que designa ser superior. É assim que, no final das contas, existe essa relação. Quem sabe dizer até hoje. As pessoas de pele escura são ainda discriminadas em países como o nosso.
Por quê? Porque nós temos aquilo ainda perdurando que é chamado de eurocentrismo. A Europa como centro de todas as coisas. A ideia de que a Europa, no final das contas, é que decide, tem as melhores ideias. Então, concorde comigo. Se a Europa é o centro de tudo, nós somos uma periferia. E nós, como periferia, somos inferiores. E somos. Resposta: não. Mas nós conseguimos nos libertar muito tempo depois. Nós entendemos isso muito tempo depois. A Europa conseguia desenvolver teorias pseudocientíficas dizendo que nós, da América, da África, da Ásia, se evoluíssemos, iríamos ficar iguais a eles. Então vamos lá. Esta minha aparência, pelo menos esse meu visual, esse meu vestuário, ele não tem nada a ver, possivelmente, com as minhas ditas origens. Isso aqui é a Europa. Eu tenho certeza, eu não estou aí com você, mas eu tenho certeza que se eu pegar você e colocar em qualquer parte do mundo, você estará adequado para ficar nesse lugar. Porque você deve estar usando, quem sabe, uma camiseta, um jeans e um tênis. Quem sabe você está mais despojado, está mais relaxado por estar em casa me assistindo, mas você está com elementos ocidentais, você está com elementos da Europa. Que elementos são esses? Os elementos da cultura ocidental cristã. Você repudia o islamismo, você repudia o judaísmo, você repudia o brahmanismo, você repudia o que é do Oriente, diz que eles são inferiores e feios, eles são feios, horrorosos. Por que você chama eles assim? Porque você se sente superior por ter uma descendência, quem sabe, europeia. E sabe-se lá se tem, mas você acha que tem. E eles nos ensinaram a ser superiores desta maneira. Então o texto fala isso. O texto fala isso. Uma classificação de superior e inferior. Baseado em quê? Baseado na ideia deles. Esta é a situação que existe. Entenderam, meninos? Para fazer essa questão, eu tenho que entrar nessa onda. É horrível, xenofóbica, preconceituosa, racista, é horrível. Mas tem que entrar nessa onda. Tem que entrar nessa onda. Porque no final das contas, é isso que faz você entender, principalmente, a resposta para essa questão. A resposta para essa questão é a opção B de bola, que diz: manifestações ideológicas que buscavam justificar a exploração e o domínio europeus sobre o continente africano. E quem sabe até expandir um pouco mais essa ideia. Continente africano, asiático e americano. Os Estados Unidos, com a sua descendência inglesa, que se chamavam inglês da América, se criaram a polícia do mundo, os donos de tudo. Eles são os americanos, né? Quer dizer, eu, nascido no Brasil, que é a América do Sul, eu não posso ser americano, porque essa patente, quem tem são os Estados Unidos, que já vem esse sangue da Europa, que aí nos trata dessa maneira. E aí você entende as coisas, infelizmente, mais fáceis. Vamos para a nossa última questão. Vamos resolvê-la? A questão aí é a questão número 13, que diz assim: a África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres, como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Identidades, memórias e histórias em terras africanas é exatamente o livro que nós estamos falando aqui nesse momento, tá? Que fala dessa identificação que existe a esse texto. Vamos para agora a pergunta para a gente resolver essa questão.
a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista, nos séculos XVIII e XIX, que se observava pelo. É sempre bom lembrar que no século XVIII e XIX, como você já deve ter anotado, estamos em franca produtividade para o mercado externo da mineração e do café, respectivamente. E nesse processo, por essa produtividade, nós teremos indiscutivelmente uma produção escravista. Nós fomos os últimos a libertar nossos escravos. Nossa libertação acontecerá em 13 de maio de 1888. É a Lei Áurea, como é taxada, que foi feita e assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Então, nesse caso, essas mulheres radiantes, incríveis, maravilhosas, elas não tinham o direito de ser livres. A luta delas, todos os dias, como posso dizer ainda hoje, ela se deve exatamente a estas opressões. Chego até mesmo, teimo até mesmo em dizer, fazendo aqui uma rápida provocação mais uma vez, que quando a gente vê muita gente com muitos direitos hoje, é porque tiveram um passado de muito sofrimento. Isso eu falo principalmente em relação, por exemplo, às mulheres, aos idosos, às crianças e aos pretos. Muitos direitos, que alguns reclamam, mas vai ver o passado. Poucos deles tinham esses direitos. Para nós entrarmos no clima e finalizarmos nosso encontro de hoje, a opção correta para essa questão é a opção C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos era averiguado naquele período, porque a partir daí começa a existir essa sociabilização. E, infelizmente, os preconceitos ainda são muito grandes. Mas isso já mostra a que a mulher veio, a que existe realmente essa resistência e que, felizmente, ela acabou dando certo. Entenderam, meninos? Tranquilo? Eu irei finalizar meu momento deixando aqui para vocês esse meu slide inicial. Eu quero dizer que foi sempre um prazer. É incrível trabalhar aqui com gente que tem interesse, que tem necessidade e que vai à luta para conseguir exatamente esses seus sonhos. Lembre-se, como foi falado, acredito, por todos os professores, o Enem é uma prova que testa suas habilidades e competências. E deve ser vista e encarada com bastante seriedade, mas ela não é uma prova de vida. Ela é um momento em que você está se testando daqueles conhecimentos que você está aplicando no dia a dia na sala de aula. Mas entenda, ela está aqui como um momento da sua vida, não decide sua vida por inteiro. Encare com seriedade, tenha realmente entusiasmo, faça esta prova valendo totalmente. Mas é claro, saiba dos seus outros valores, que esse valor é um deles, o conhecimento. Eu lhe deixo aqui essa palavra, quero que vocês tenham um ótimo Enem, quero que vocês realmente ainda aproveitem muito os dias até a prova para revisar bastante, para trabalhar bastante e no que pudermos ajudar, estaremos aqui. Muito obrigado e até a próxima.